Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Eu recebi aqui essa semana o ônibus George Olesen, mais um lançamento bacana da Mitos Editora, nessa coleção que está se propondo a nos trazer a saga completa do Fantasma, intercalando os seus ilustradores. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre a trajetória de George Olesen à frente do título do Fantasma, eu vou te recomendar aí no vídeo específico sobre o artista, que está linkado aqui em cima. Vamos dar aquela folheada nessa edição para você conferir como ficou mais esse belo trabalho da Mitos. Confere! É um pouco difícil mostrar a capa aqui na gravação com as condições que eu tenho, mas acho que se eu deixar assim inclinadinho, vocês conseguem ver aí. A capa tem o mesmo efeito laminado das outras. Nessa aqui a variação é do cinza para o preto. A gente tem aqui o texto padrão. Todas as edições estão trazendo esse texto padrão, só com a variação, com algumas informações básicas sobre o ilustrador daquela edição. A gente abre, né, e tá aqui esse tom, né, um azul acinzentado, bonito, a guarda da capa como sempre. Aqui nós temos a informação, né, essas histórias são do George Olesen, Keith Williams na arte, com o texto do Lee Falk. A tradução ficou a cargo de Fernando Bertacchini e Elcio de Carvalho, tá? Nós temos aqui o índice com as 6 histórias dessa edição, e aqui nós temos histórias que vão do período de dezembro de 1994 até março de 1997, um aviso de conteúdo. Temos aqui um texto sobre a carreira de George Olesen, escrito pelo Fernando Bertacchini. Algumas informações bem interessantes, a escolha das ilustrações para colocar nesse texto de abertura, muito legal. Aqui tá o legado, e aí nós começamos com a história, né? A primeira história é O Tesouro Enterrado, é uma história que foi publicada entre 19 de dezembro de 94 e abril de 95, é a 183ª aventura diária do Fantasma, e essa história já foi publicada anteriormente no Brasil com o título de O Misterioso Tesouro dos Piratas, na Fantasma Pocket número 2, uma edição da Ópera Gráfica. Nós vemos aí a arte do Olesen, e inclusive nas primeiras histórias ilustradas pelo Olesen fica um pouco claro que às vezes ele repetia quadros, né? Ele reaproveitava quadros de um dia para o outro, com alguns dias de diferença. Era algo que foi muito comum nas primeiras aventuras das histórias do George Olesen. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para como está a reprodução disso aqui nesse ônibus da Mitos. Olha como tá bonito, tá grande, tá dando para a gente visualizar bem as histórias, a arte. Particularmente, eu acho que o George Olesen ele se esforçou bastante para dar prosseguimento ao estilo de Cy Berry. A gente sabe que durante anos ele trabalhou com o Fantasma como assistente do Cy Berry. Algumas pessoas até dizem que as histórias eram desenhadas por ele, mas assim, eu acho que as diferenças ficam muito visíveis na arte de um e de outro, de modo que a gente pode perceber que há realmente uma mudança no estilo. Então, bacana essa primeira história, O Tesouro Enterrado. Na sequência, nós temos As Feras do Pico Fantasma, história que foi publicada entre maio e setembro de 95, e que aqui no Brasil saiu em 2001 por mais um título da Ópera Gráfica, né? A Fantasma Pocket número 1. É uma história interessante que nos apresenta uma outra tribo que existe em Bengala, de homens basicamente semi-primitivos, né? É muito interessante, eu gosto muito dessa história. Acho ela muito interessante. Olha, aqui, como eu estava dizendo, ó, o mesmo quadro, a mesma ilustração sendo utilizada pelo George Olesen, tá vendo? Ele aumenta um pouquinho, dá um pouco de ganho aqui, mas é a mesma ilustração sendo utilizada. E ela vai reaparecer mais adiante, ó. Ela reaparece aqui. Isso foi muito comum nos primeiros tempos do período
de George Olesen à frente das tiras. Não sei exatamente porquê, mas isso foi uma coisa que eu reparei, e a gente repara isso muito mais quando a gente pega a história sendo publicada nesse formato assim, né? Umas cenas bem interessantes, né? É uma coisa que mostra, inclusive, o jovem 21º fantasma aqui, sem máscara, né? Ele ainda não era o fantasma na época, que ele está junto com o 20º fantasma. Bacaníssimo demais, tá linda essa edição. Na sequência nós temos os Bandoleiros das Trevas Orientais, que da história que foi publicada entre setembro de 95 e janeiro de 96, que dá título a esse volume, e que é a primeira vez que ela é publicada no Brasil, segundo as informações que a gente colheu na Phantom Week. Não achei informações dela tendo sido editada antes, e honestamente eu tenho a impressão de já ter lido, mas isso pode ser porque eu posso tê-la lido em inglês, mas realmente não achei nas fontes que nós temos, não achei dados dela sendo publicada aqui no Brasil. Então a gente tem aqui uma história inédita, muito legal, dica-se de passagem, gostei bastante do enredo. O Falk aqui estava numa forma narrativa muito boa, e você levando em conta, né, que ele já estava com uma certa idade, né? A história termina no ano em que o fantasma completou 50 anos, né, 96. Então, poxa, é realmente uma história bem bacana, né? Os Bandoleiros das Trevas Orientais. Muito bacana mesmo, a arte do Olesen, pô, valoriza bastante a história escrita pelo Falk. Na sequência nós temos Sr. Graúdo, né, Mr. Big, outra história inédita no Brasil, onde nós temos, né, Dave Palmer concorrendo à prefeitura de sua cidade, mas ele está tendo que concorrer contra um criminoso local, que é o Mr. Big, aqui traduzido como Sr. Graúdo. Tem uma coisa importante nessa história que vocês vão reparar quando forem ler, é que nós temos um momento em que há um flashback de Lily Palmer lembrando do casamento do fantasma, e há um momento em que Dave pergunta para Mandrake se ele era amigo da Diana ou do noivo, ao que o Mandrake responda que ele é parente do noivo. E, gente, no original também tem essa informação, Mandrake dizendo que ele é related do noivo. Então é uma informação muito interessante. A gente sempre considerou o Mandrake uma espécie de irmão mais velho do fantasma, e aqui a gente tem o Falk colocando na boca do próprio Mandrake de que ele era parente do fantasma. Eu vou até dar uma pesquisada para ver assim onde tem outras informações, outras referências a isso, porque eu gostaria muito de saber se em algum momento o Falk estabeleceu que nível de parentesco é esse. A história é muito boa e olha, eu tô batendo palmas para a tradução. A tradução fez algo bem bacana, porque manteve aquele mesmo estilo, no mesmo espírito da época, mas também atualizou, né? Então, por exemplo, os meninos usam, o Kit usa algumas gírias, tipo, tô bolado, pai. Gostei muito, achei que isso deu assim um frescor para a história, né? Para a narrativa. O único momento em que essa tradução para mim não funcionou é até na história, né, das feras do Pico Fantasma, né, Pico do Fantasma, que ele fala antiga lenda da selva e não velho ditado da selva. É o único momento até agora da minha leitura que eu não apreciei muito a tradução, porque não tem nem a ver com o original, mas foi a opção do tradutor. Na sequência nós temos Paraíso Ameaçado, cujo título original é Drama on Eden. É uma história de 1996, publicada entre maio e novembro daquele ano. Também inédita no Brasil, também nunca publicada antes. Esse ônibus está sendo realmente muito bacana, porque a gente está tendo a oportunidade de ler algumas tiras diárias que nunca antes tinham sido publicadas no Brasil. Muito interessante, a gente já tem até aqui inclusive, né, a fase em que o povo pequenino vive na Ilha do Éden. Muito legal. E a última história também inédita é o Rapto do Príncipe Rex, uma aventura muito bacana
que mostra, né, um momento em que o príncipe Rex vai ser sequestrado, né, por salteadores, por criminosos. Nós temos aí toda a questão do Rex tendo que aprender a reinar muito novo, né? Porque ele é um menino, ele tem 12 anos aqui nessa fase e já tendo de reinar em Barrowcan. Uma arte muito bacana mesmo, muito legal, né? Gosto muito disso aqui, gosto muito desse momento que a gente está tendo aqui de ver histórias inéditas do fantasma nessa coleção de Omniby que a Mitos está trazendo pra gente. Muito lindo. E no final a gente tem aqui, né, um negócio bacana mostrando quais são os Omniby do fantasma que já foram lançados, né? E aqui até para poder situar o pessoal, né? Ray Moore, Cyber, Wilson McCoy. Você vai organizar a sua coleção do jeito que você bem entende. Muito legal mesmo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter, como sempre, meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?